E eu continuo de branco aqui para falar para vocês de planejamento de fim de ano e de princípio de ano. Afinal, como que a gente pode organizar as coisas para a gente de fato atingir aqueles objetivos que a gente tanto quer no longo prazo? Ou pelo menos no decorrer desse próximo ano. Querem saber como é que eu faço isso? Então vem comigo. Um planejamento é uma coisa muito importante. A gente já conversou bastante nesse vídeo aqui. Então vocês podem entender que a gente vai fazer como se fosse um exercício prático desse vídeo, usando o PDCA. Você sabe que o PDCA tem o P de planejar, o D de executar de fato, o C de controlar e o A de agir ou ajustar ali de acordo com as necessidades, né? Enfim, chega no fim do ano, a gente fica querendo refletir sobre o que a gente conseguiu alcançar, o que deu certo, o que não deu certo, o que foi, o que não foi. E a gente tenta fazer diferente para a próxima vez, né? Para o próximo ano. O que eu deveria ter feito e eu não fiz? Será que aquela dieta que eu prometi que ia fazer eu não consegui executar? Ou será que eu tinha prometido que eu ia largar um emprego e tentar um emprego melhor, mas eu não fiz, eu fiquei com medo? Então, será que eu tinha decidido que eu ia começar a investir? Mas aí aconteceu alguma coisa, eu comprei alguma coisa que não deu. Enfim, a gente tem que organizar tudo isso para a gente conseguir de fato chegar nos nossos objetivos. E eu entendo que esse clima de fim e início do ano é uma oportunidade tanto que a gente tem para fazer isso. E como que eu faço isso para vocês exercitarem, para vocês terem um bom exemplo de como é? Bem, todo ano, normalmente ali, dia 24, 25, 26 de dezembro, eu faço um overview de tudo que aconteceu, né? Eu comparo o planejamento que eu tinha feito no ano passado com o executado de fato e comparo com meus objetivos de longo prazo, porque eu sou o tipo de administrador que gosta de pensar em longo prazo, mas longo prazo mesmo. Na minha vida pessoal, eu tenho plano para 5, 10, 15, 20, 30 anos. Na verdade, até nos meus 60, 70 anos, eu sei mais ou menos o que eu quero estar fazendo e eu tenho traçado alguns degraus da escada para chegar até lá. É claro que grande parte disso, principalmente quando chega lá na frente, tem algumas coisas que eu não sei ao certo como que eu vou alcançar. Mas eu sei que a direção é aquela, então tudo que eu faço eu vou seguindo para lá. Então, voltando, eu pego o resultado que eu tive no ano e dou uma olhada nele e comparo com o ano que vem. O que eu quero chegar? Será que tem algum objetivo que eu não consegui fazer, que eu quero manter para o ano que vem? É uma coisa que eu costumo me perguntar. Mas enfim, a partir daí, eu divido os meus objetivos em grandes grupos, que coincidentemente ou não, são os pilares aqui do administrador. Eu costumo ter uma meta para a questão física, né, para a questão da saúde. Tipo, eu quero manter meus exames em dia, eu costumo fazer uma bateria de exame uma vez ao ano. Então eu quero que esteja tudo sempre ok com relação às vitaminas, proteínas, enfim, aos níveis hormonais e eu quero que tudo esteja certo, sabe? E eu quero sempre ter uma rotina de exercício intensa, né? Isso é muito importante para mim, porque eu penso muito no longo prazo. É como eu venho falando para vocês, não adianta a gente querer ali focar no longo prazo, querer aposentar lá na frente, se a gente chega lá e a nossa saúde está meio ruim, né? Mas enfim, eu penso nisso. E horas de sono também eu acho que é muito importante, porque à medida que a correria vai acontecendo, normalmente a primeira coisa que se sacrifica são as horas de sono, pelo menos é comigo. Depois que eu tiro tudo, que não dá pra tirar mais nada, eu começo a sacrificar a hora de sono. Então, eu sei que normalmente as pessoas têm que dormir entre 6 a 8 horas, né? Para os adultos, para dormir de forma saudável. E o sono é muito importante para muita coisa no nosso organismo. Então, eu acho que isso são coisas relevantes. Enfim, separo a parte da saúde e deixo lá. Ela é mais difícil de quantificar, mas eu estou falando para vocês só para entender que eu levo isso em consideração também. Aí eu venho a parte do conhecimento. Eu sempre tenho algumas metas relacionadas até o fim do ano eu quero formar, por exemplo, quando eu fazia uma graduação, ou então um MBA. Normalmente eu falo, ano passado, por exemplo, eu botei lá, eu quero fazer pelo menos 3 artigos acadêmicos. Salvo engano, eu fiz 2. Eu tô terminando o terceiro, acaba que não vai dar tempo, né? Ou eu fiz 3.
Eu vou ter que dar uma olhada ainda no planejamento para passar para vocês direito. Mas, porque como eu quero desenvolver bem o meu lado científico, eu boto isso também. Eu coloco nota como um objetivo bem sério para eu alcançar, né? Eu quero ali tirar de 9,5 para cima, então eu defino isso ali sempre para qualquer coisa que eu vou fazer, o mestrado, enfim. E esse tipo de coisa acaba ali no pilar, nos meus objetivos pessoais, né? Na verdade, nos meus objetivos acadêmicos. Aí depois vem o profissional. O profissional, como eu sou empreendedor, sempre tem alguma coisa ligada à minha empresa. Ou eu quero abrir uma nova unidade estratégica de negócio, que inclusive tem a ver com um dos artigos que eu fiz, ou eu quero abrir uma micro-unidade estratégica de negócio, que inclusive tem a ver com um dos artigos que eu estou fazendo, ou eu quero criar novos setores, ou aumentar minha margem, ou pegar clientes novos, enfim, tem a ver sempre com isso, com a minha empresa. E eu sempre boto algumas questões bem fáceis de se controlar. Você lembra desse outro vídeo aqui que a gente falou que os nossos objetivos têm que ser né? Eles têm que ser quantificáveis, eles têm que ser alcançáveis e eles têm que ter um prazo definido. Você lembra mais ou menos? Se não, volta lá e depois você vem aqui e volta com a gente uma vez. O outro ponto que eu gosto de controlar é sempre a quantidade de recursos investidos que eu vou ter no próximo período. Ou seja, quando eu chegar lá na frente, em dezembro, 24, 25, 26 de dezembro de novo, quanto que eu vou ter efetivamente investido? E quanto que eu vou estar ganhando de dividendo? Eu gosto de fazer isso porque essas metas, ela tem que linkar aquela meta de longo prazo lá. Porque eu tenho um prazo bem estipulado que eu gosto de falar, até essa data eu gostaria de estar aposentado. Aposentado para mim é ganhando uma quantia de dinheiro que eu vou poder pagar as minhas contas e ter dinheiro sobrando, uma folga de recursos para fazer aquilo que eu devo fazer no longo prazo, né? Então é muito importante esse tipo de meta. E bom que ela é muito fácil de quantificar e de controlar também. Bem, e o quinto ponto seria também relacionado ao canal do administrador. Como eu falo para vocês, no final vocês vão perceber que tá tudo ligado. Mas ele tem a ver com legado. E eu não tenho condição de trabalhar o meu legado de forma tão abundante, não, tão direta agora, vamos dizer assim, porque eu tenho muitas demandas e essas demandas inclusive visam me tornar apto a desenvolver as atividades que eu quero com relação ao meu legado. Mas eu sei que, por exemplo, isso aqui no YouTube e o trabalho que eu tento fazer no Instagram fazem parte do desenvolvimento do meu legado, que lá na frente deve dar alguma coisa em relação a isso, né? Eu tenho eu acredito muito em tudo isso da educação, na transformação das pessoas, em como você consegue se desenvolver para se tornar pessoas melhores através de questões que se aprende, através de novas perspectivas e novos pontos de vista, sabe? Então acho isso muito importante e muito legal. A partir daí, tendo tudo isso resolvido, eu boto no papel, falo, eu quero alcançar isso até dezembro, por exemplo. A minha data de controle, a data final vai ser, por exemplo, dia 25 de dezembro. E eu vou controlar isso como? Lembra que a gente falou, né? Eu já indiquei o vídeo lá atrás. O controle é quando você vai definir um prazo que você vai chegar. Por exemplo, meu controle vai ser bimestral. De 2 meses a cada 2 meses, eu vou dar uma olhada no meu planejamento e vou comparar com o que eu estou fazendo. Vou dar um exemplo. Se meu objetivo era ali ter juntado, sei lá, R$1.000 até o final do ano, eu tinha definido que R$200 eu teria que ter em fevereiro. Então, chega fevereiro, eu vou lá e olho o que eu tenho investido. Poxa, eu tenho investido 150, eu devia ter investido 200, tem alguma coisa errada. Ou eu vou ter que cortar algum gasto, vender alguma coisa para eu conseguir alcançar isso aqui no próximo mês, né, os 300 no próximo mês, ou eu vou ter que ver algum jeito, se deu ruim mesmo, de mudar o meu planejamento. Enfim, eu sempre controlo isso. Como que eu faço? Bem, eu costumo controlar tudo isso 2 vezes no ano. Eu faço o planejamento em dezembro, no meio do ano eu dou uma controlada para ver se está tudo certo e no final do ano eu dou uma fechada. Mas isso porque eu já amadureci bastante essa etapa de controle. Então, vez após vez eu estou avaliando, olhando minhas planilhas, controlando, não tem prazo definido, sabe? E eu já tenho meio que de cor tudo isso. Mas até chegar nesse ponto, eu fiquei muito tempo controlando mensalmente. Eu acho mensalmente uma questão muito boa. Mas é como que eu falei para vocês, as ferramentas que a gente coloca, né, tudo isso que a gente faz, é mais um norte para aquilo que a gente vai querer chegar. Porque
quando você amadurece como administrador, preferencialmente administrador da sua própria vida, você vai entender que todas essas ferramentas são realmente uma base. Você não vai precisar estar definido para fazer elas certinho, você vai fazer elas automaticamente, tudo vai acontecer assim, sem planejamento, sem esquentar muito a cabeça. E isso é importante, é esse ponto que aconteceu comigo. Mas me diz uma coisa, você tem gostado do vídeo até aqui? Das reflexões do final de ano, do início de ano? Você tem gostado dessa tentativa que eu estou fazendo para fazer você alcançar seus objetivos de fato administrar, dirigir a sua própria vida? Então já deixa o like aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações e manda esse vídeo e os vídeos que a gente tem aqui no canal para aquelas pessoas que você vê que tá derrapando na lama porque não tá conseguindo planejar, se controlar, ver como é que faz para seguir, sabe? Tá estagnado no mesmo lugar tem muito tempo. Enfim, feito todo o planejamento, normalmente eu gosto de discutir ele com alguma pessoa do meu convívio próprio, porque assim, ele tem algumas informações sensíveis, né? Vamos dizer assim. Normalmente eu falo quanto de dinheiro que eu tenho e quanto de dinheiro que eu quero ter, né? Qual que é as dificuldades que eu tô tendo e o que eu vou fazer para superar elas, tanto na questão acadêmica quanto na questão profissional, enfim. Qual que é o planejamento da empresa, né? O que eu estou fazendo, qual lado que eu estou direcionando os meus investimentos na pessoa jurídica, né, com relação ao empreendedorismo. Então são informações bem sensíveis, então eu gosto de pegar uma pessoa que é de muita confiança. No meu caso, eu sempre costumo fazer isso com meu irmão, mas a gente está numa correria danada e nos últimos 2 anos, parece, salvo engano, a gente não teve muito tempo de bater isso certinho não. Mas esse ano a gente já deu uma alinhada e já vai seguir. Quando não dá pra fazer com ele, eu faço comigo mesmo, né? Eu reflito bastante, penso, dou um tempo pra todo esse esquema esse planejamento, dar uma decantada pra depois eu voltar nele e ver se tá tudo certo, se eu não tô sonhando demais ou se eu não tô sendo pessimista demais e controlo. Bem, eu posso falar para vocês, inclusive, o que eu alcancei e o que eu não alcancei esse ano. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, a minha meta financeira eu consegui extrapolar ela em, sei lá, 35%, salvo engano, a última vez que eu consegui controlar. E ela era uma meta bem agressiva, vamos dizer assim. Mas em compensação tinha um bocado de outras metas que infelizmente não deu certo, né? Mas assim, é a vida, é questão de prioridade, você nunca vai conseguir ter tudo ao mesmo tempo. Mas se vocês querem que eu falo sobre isso também, deixa aí nos comentários, porque é assunto para outro vídeo e esse já tá ficando um pouquinho grande. Até mais.